A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica do seu lar. E como nós havíamos prometido, hoje nós teremos um programa especial sobre conflito no Oriente Médio. E para isso nós contamos com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, é escritor, é professor da nossa escola teológica, a Estiadeb, a Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil. E é bom lembrar que o professor Saulo Soares é autor de 2 livros que foram editados pela Bereia, A Grande Tribulação, O Palco do Anticristo, e também do livro É Jesus de Nazaré, o Messias. Professor Saulo Soares, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no programa. Seja muito bem-vindo. Prazer é sempre nosso, professor Givânio Dermano, de estar nesse programa tão assistido, visto por uma multidão de salvos e não salvos. Eu tenho andado pelo estado de Pernambuco, quando as pessoas comentam muito sobre esse programa. Muito bem. O senhor é uma figura muito conhecida. Muito bem, é bom lembrar que o professor Saulo Soares, né, eu vou dizer que é o meu professor de teologia, de escatologia, e eu digo isso com muita tranquilidade. Foi através desse servo de Deus que nós nos conhecemos há aproximadamente 30 anos, né? E através desse servo de Deus que nós aprendemos a amar a Bíblia, a amar também a teologia e principalmente a escatologia. E das muitas perguntas que chegam para nós através do WhatsApp do programa, muitas delas nós comentamos, né, com o professor Saulo. Eu tenho aprendido muito com este servo de Deus que estuda a escatologia já há cerca de 4 décadas. O professor Saulo Soares tem um conhecimento, né, bíblico, teológico e principalmente na área da escatologia, das profecias bíblicas, um grande conhecimento, e eu tenho certeza disso, que não só este programa, mas os demais programas que trataremos desse tema será de grande importância para nós. Mas, professor, vamos iniciar a nossa entrevista e eu gostaria de iniciar perguntando se é correto afirmar que Israel é o relógio escatológico de Deus. Certamente, Israel é o relógio escatológico de Deus. Só quem afirma que Israel não é o relógio escatológico de Deus são aquelas pessoas que dizem que Israel perdeu as bênçãos divinas porque rejeitaram Jesus de Nazaré. Quando Jesus profetiza lá no Sermão do Monte, ele profetiza muitas coisas que é a partir de Israel. E quando ele diz, olhai para a figueira, quando ela começa a brotar, ele está se referindo a Israel. Não é a uma figueira física, a uma árvore. Ele está se referindo à nação de Israel. Todos os acontecimentos de Israel devem ser estudados e revistos e comentados pelos crentes que amam a volta de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer, professor Saulo, que a nação de Israel, ela foi não só o berço do judaísmo, do cristianismo, do pentecostalismo, mas eu diria que muitos dos eventos escatológicos, né, estão de forma direta ou indireta envolvendo a nação de Israel. Não tem como estudar a escatologia sem nós entendermos a importância de Israel dentro da escatologia bíblica. Primeiro, todas as vezes que nós falamos de escatologia, a gente tem que recorrer a Israel, aos seus antigos profetas. Sem os antigos profetas de Israel, não existe escatologia. Segundo, os israelitas, eles cantam a terra, cantam o vento, cantam as águas, cantam as flores, cantam as árvores, cantam a própria terra. Isso tudo tem a ver com o final de todas as coisas. E outra, o Deus Todo-Poderoso, que já escreveu o livro da história, já escreveu o seu final, é o Deus de Israel, que usou esta nação para que nós, os gentios, fôssemos alcançados através de Jesus Cristo. Pois, quando Deus diz a Abraão, no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias ou nações da terra, ele está se referindo a nós, os gentios. Sim. Portanto, nesta profecia dita a Abraão, já está inclusa a igreja e a escatologia da sua história. Inclusive nós podemos dizer, não é, professor Saulo, eu costumo sempre dizer isso, que Deus tinha
propósitos específicos para com a nação de Israel, para com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Foi através deste povo que Deus nos deu as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Também através da nação de Israel, Deus se manifestou, se revelou ao mundo, se fez conhecido, né? Nós poderíamos citar vários exemplos, ocasiões em que Deus se fez conhecido no mundo gentílico, através da nação de Israel, do povo judeu, como, por exemplo, lá em Babilônia, através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus se fez conhecido, se manifestou. Nós poderíamos dizer que através de Jonas, né? Deus se fez conhecido lá em Nínive, na Síria, enfim, através daquela menina que estava a serviço da esposa do general Naamã, o Senhor se fez conhecido lá na Síria. Então, Israel foi chamado por Deus para ser luz para os gentios. E, sem dúvida, a maior e mais importante promessa feita a Abraão foi essa, que através de Abraão, da descendência, da sua semente, seriam benditas todas as famílias da terra, porque foi através de Abraão que veio Cristo, né? Que veio o Messias. E é bom nós lembrarmos isso, né? Que embora Israel tenha cometido suas falhas, né? No decorrer da história bíblica nós vamos perceber isso, que Israel cometeu as suas falhas, mas que Deus não rejeitou seu povo, né? Ainda existem profecias que hão de se cumprir não só na nação de Israel, mas eu diria que no mundo inteiro a partir de Israel, como por exemplo as profecias acerca do milênio, né? O milênio onde Cristo estará mais uma vez em Jerusalém reinando sobre o mundo inteiro, não é assim? Justamente. E quando se fala em profecias de Israel gentios, na nossa obra é Jesus de Nazaré o Messias, a gente trata um capítulo só sobre o servo sofredor. É o capítulo 42, 49, 52 e 53 de Isaías, que fala sobre a vinda do servo sofredor. E este servo sofredor é Jesus de Nazaré. E ele conta lá em Isaías a vida de Jesus que acontece no Novo Testamento. Ele diz que o servo seria como uma espada inflamada, mas que Jacó ou Israel não atenderia ao chamado do servo. Aí o servo, a ele foi dado as ilhas por herança. A quem Deus está se referindo quando fala as ilhas? Os gentios. Os gentios. Porque dentro do programa divino, Israel é um continente. E as nações gentílicas, elas são as ilhas. Então, diz a profecia que Deus deu as ilhas por herança ao Messias, Jesus de Nazaré. É que quando ele conquistasse essas ilhas, ele seria galardoado. Como a Bíblia diz, ele subiu e está sentado à direita do Pai. Isto é um galardão. Mas isto ainda é pouco, diz a profecia. O Senhor ainda dará ao Messias, ou seja, a Jesus de Nazaré, a Israel ou Jacó, por herança. Tornaria a trazer ele de volta. Isto é o que o Senhor está se referindo ao reino milenar. Isso, exatamente. Agora, professor Saulo Soares, esse povo escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, esse povo é tão odiado. Qual é a razão de tantos povos, tantas nações do mundo desejarem exterminar o povo judeu, a nação de Israel? Como se explica tanto ódio à nação de Israel e ao povo judeu? Por que é que diversas nações, principalmente no Oriente Médio, desejam exterminar esse povo? Alguns pontos precisam ser ditos. Primeiro ponto, nós sabemos que nós, os cristãos, que pregamos a volta de Jesus, que nós somos o povo escolhido para morar no céu e que o pecado leva o indivíduo para o inferno, isso cria ira no pecador. Somos odiados e a mensagem do pecador que nos odeia diz: não é só vocês que são salvos, nós somos também. Israel, no passado, quando ele pregava, através dos seus profetas, que a nação de Israel seria a nação patrona do mundo, que ele seria o povo dominante do mundo. Isso, o ódio para Israel, é desde anos 300 a.C. Aí esse ódio foi se espalhando
E à medida que a política das nações queria resolver algum problema, o bode expiatório, Israel. Sempre Israel. Deus tinha dito que Israel seria a nação sacerdotal, ou a nação que pregaria, intercederia pelas nações, conforme 19 de Êxodo 5, 6 e 7. Israel não obedeceu na íntegra. Então Deus, dentro da profecia, disse que Israel seria expulso de sua terra. Veja, então, ao ser expulso de sua terra, eles foram espalhados pelo mundo, mas nunca abandonaram a fé. E nessas nações para as quais eles foram espalhados, eles pregaram a mensagem da vinda do Messias. Praticaram a sua religião judaica, e isto, a não submissão aos deuses pagãos, também acumulou ira sobre Israel. Até que Israel passou a ser nação oficial, e isso trouxe um ódio dos seus vizinhos contra a nação de Israel. Então, o ódio não é somente do Oriente Médio. O ódio vem desde o Egito. É verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber, não é, que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó já passaram por diversas lutas, guerras, pelejas, batalhas, né? A Bíblia nos mostra isso. Infelizmente, o povo hebreu, ao conquistar a terra de Canaã, não obedeceu a Deus na sua íntegra, não expulsou os moradores, não destruiu seus deuses, fizeram um pacto, aliança. Isso trouxe muitas sequelas, né? Nós vamos perceber, por exemplo, no livro dos Juízes, nos 2 livros de Samuel, nos livros dos reis, nos livros das crônicas, principalmente, quantas batalhas, quantas guerras que o povo hebreu enfrentou contra nações estrangeiras, nações inimigas. Isso sem falar nas 2 grandes deportações, né? No cativeiro, tanto assírio quanto o cativeiro babilônico. Por um milagre, por volta de 536, o povo judeu volta mais uma vez, habita em Jerusalém, mas no ano 70 foram espalhados pelo mundo mais uma vez. Enfim, são muitas guerras, batalhas sangrentas que o povo de Israel já enfrentou. E esta batalha, né, que está ocorrendo atualmente no Oriente Médio é mais uma dentre tantas. Mas antes de nós comentarmos de forma mais direta e específica sobre esse conflito no Oriente Médio, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco das principais guerras, os principais conflitos enfrentados, não é, pela nação de Israel. É claro que não seria possível comentar todas, porque foram mais de 50 guerras, mas pelo menos as principais guerras enfrentadas por Israel. Olhe, quando Davi assumiu o trono de Israel, ele foi rei em Hebrom. Sim. Passou 7 anos em Hebrom. Sim. Depois ele contratou mercenários, ou seja, o exército particular, para conquistar a cidade dos Jebuseus, Isso. cuja capital era Salém. E os Jebuseus conquistaram a cidade de Salém, ou melhor, os mercenários conquistaram os Jebuseus e tomaram a cidade e entregaram a cidade a Davi. Davi pagou do próprio bolso esta conquista. Portanto, Jerusalém, ela não pertence a Israel. Jerusalém é a cidade da família de Davi. Por isso que ela é chamada a cidade de Davi. Jerusalém, por exemplo, ela já foi invadida e quase destruída 54 vezes. 54 guerras contra a cidade. Mas a cidade está aí. O profeta Zacarias, em 5 ou 6 séculos antes de Cristo, ele disse que Jerusalém seria um cálice de tontear. Isso. Ou seja, cálice de tontear é quando alguém pega um copo ou um cálice, enche de bebida alcoólica, se embriaga com ela e fica tonto. Então, a história de Jerusalém seria uma tontura, certo? Para as nações que quisessem destruí-la. E diz mais o profeta Zacarias que ela seria uma pedra. E quem tentasse destruir Jerusalém tropeçaria nesta pedra e se arrebentaria.
Quem falou não foi Davi. Quem falou foi Jeová dos Exércitos, de cujo Davi é servo, de cuja cidade Jerusalém, o próprio Jeová disse que é a minha cidade. Então, dentre essas grandes guerras, as 4 principais guerras aconteceram no século XX, depois que Israel assumiu a terra doada pela ONU, que foi a guerra da independência, em 48, foi a guerra do Canal de Suez, em 53 a 56, mais ou menos, foi a guerra dos 6 dias, em 67, e foi a guerra de Yom Kippur, em 73. Eu gostaria, professor, que o senhor trouxesse para nós um breve resumo dessas 4 guerras, né? Para que depois nós falássemos sobre esse conflito atual. Mas é importante nós sabermos disso, né? Dessas guerras, desses conflitos, desse desejo de destruir Israel, de exterminar o povo judeu, que isso é impossível, né? 2 verdades nós podemos dizer aqui, sem medo de errar. Primeiro, é que a existência da nação de Israel e do povo judeu só pode ser explicada por um milagre, né? Destas mais de 50 guerras, além das guerras dos tempos bíblicos, na verdade já era para essa nação haver sido destruída, e não foi ainda simplesmente porque a mão de Deus está estendida, não é? Eu costumo dizer que o arcanjo Miguel, não é, que é o protetor da nação de Israel, ele também peleja a favor do seu povo. Isso é bíblico, isso está em Daniel capítulo 12, versículo 1. Então ninguém consegue, primeiro, a existência de Israel e do povo judeu só pode ser explicada por um milagre. E segundo, ninguém pode destruir esse povo, ninguém pode destruir essa nação. Nenhum grupo terrorista, nenhuma nação do mundo vai conseguir. Professor, como é que o senhor sabe disso? É simples. A Bíblia nos mostra, né, a existência da nação de Israel no período da grande tribulação, no período do reino milenial, até mesmo depois do milênio. A Bíblia faz menção a este povo. Então o povo judeu e a nação de Israel nunca será destruída. Agora, isso não significa dizer que eles não sejam perseguidos, não é assim? Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre estas 4 guerras. Vamos começar com esta guerra da libertação em 1948, que foi um momento histórico, né? Depois de quase 2 milênios, o povo de Israel, que foi disperso pelo mundo, eles foram dispersos no ano 70 da era cristã, né, quando o general Tito invadiu Jerusalém, incendiou a cidade, e os judeus foram dispersos e passaram quase 20 séculos, quase 2.000 anos distante da sua pátria. E finalmente, em maio de 1948, 15 de maio, não é assim? Ou 14 de maio de 1948, voltou a ser nação, mas bastou a ONU decretar a libertação de Israel e declarar o Estado de Israel, que já inicia essa guerra da libertação. Por favor, comente um pouco sobre essa guerra, professor. Olha, houve 4 principais guerras no século XX, tá certo? A guerra da independência ou libertação de Israel, quando a ONU fez com que Israel voltasse para a terra, dividindo a terra em 2 partes. A guerra começou na virada do dia 14 de maio para o dia 15. Nos primeiros minutos do dia 15, o Egito, com várias nações, atacaram Israel. Na época, foi 1.300.000 árabes para 650.000 judeus, colonos, não eram exército. E estes colonos resistiram a essa guerra e venceram esses soldados que vieram contra ele. Ou seja, logo após a declaração da ONU, da libertação de Israel, né, dando o direito a Israel de voltar a ser um Estado, uma nação, imediatamente já começou essa guerra, cujo objetivo era exatamente destruir o povo judeu. 16 horas da tarde, ou 4 horas da tarde, os judeus abandonaram a Palestina. E de meia-noite e alguns minutos começou o cerco dos árabes contra Israel, sem Israel esperar. Mas foi rechaçado. Um colono, ou seja, um fazendeiro, com um coquetel Molotov. Para quem não sabe o que é o coquetel Molotov, é uma garrafa com combustível, gasolina ou álcool, com um pavio, acende.
Ele abriu a tampa do tanque, jogou o coquetel Molotov dentro e destruiu um tanque. 5 tanques de guerra invadiram, mas foram destruídos. E Israel venceu a guerra. Não resta dúvida que a mão de Deus estava Sim, ali. Muito bem. Fale um pouco sobre a Segunda Guerra, professor. A Segunda Guerra é a Guerra do Canal de Suez. Sim. 1953 a 56. A Rússia, que sempre foi parceiro dos árabes, ele queria dominar o Canal de Suez por causa do comércio. O rei Farouk do Egito tinha sido vencido ou destronado por Gamal Abdel Nasser, que era o comandante em chefe do Egito, inimigo de Israel. E ele cercou Israel para destruir Israel na guerra do Canal de Suez. Ele juntou-se a outras 4 ou 5 nações para destruir Israel. Israel também venceu essa guerra e saiu vitorioso, tanto na primeira quanto na segunda. Israel conquistou despojos, ou seja, tanques de guerra, armamentos, bombas, armas, tudo Israel saiu recolhendo. Aos poucos, Israel ia se impondo como nação guerreira e forte. E assim foi vencida a Segunda Guerra, a Guerra de Suez. Então Israel não só venceu a guerra, mas também teve a oportunidade de, nesses despojos, né, ter um material bélico, né, preparar melhor os seus exércitos, né, assim? Sim. Então, em vez de ser destruído, ela se tornou mais forte, né, politicamente, né, belicamente no mundo. Muito interessante. A Terceira Guerra, professor. A Terceira Guerra, a gente pode observar, quando um lutador... Como se chama a Terceira Guerra? A Terceira Guerra chama-se a Guerra dos 6 Dias. Sim. É como um lutador. Ele é um amador, Sim. enfrenta o seu primeiro combatente, Sim. vence o primeiro, tudo por nocaute. No 5º nocaute que ele der, o povo já está olhando para ele, verdade. assombrado. É o que foi o que aconteceu com Israel. Na Guerra dos 6 Dias, os árabes começaram a cercar Israel e a entrar no território de Israel e atacar colonos, a matar pessoas, como faz hoje. Israel disse, basta, vamos parar com isso. A ONU, que tinha lá nas colinas de Golã soldados da ONU, sabe o que fizeram? Recolheram os soldados. Porque o mundo inteiro odeia Israel. Ninguém gosta de Israel. Pensa que a ONU gosta de Israel? Não gosta de Israel. Então eles retiraram. Retiraram os soldados. Os soldados da ONU que protegia a nação de Israel. nação ou o território. E Israel ficou por si só. E eles cercaram Israel e Israel tomou a frente. Ao tomar a frente, ele tomou a faixa de Gaza, tomou a parte de Jerusalém, tomou as colinas de Golã, invadiu o Líbano. Com 6 dias de guerra, Israel já tinha vencido 5 inimigos. 5. Então, a Rússia desistiu. O mundo inteiro, quando viu que Israel estava dominando tudo isso, só manda parar quando Israel está vencendo. É verdade. Tá certo? Enquanto Israel está perdendo, ninguém manda parar. Manda cessar. Mais uma vez, tanques de guerras, armamentos pesados foram conquistados pelos judeus. Aumentando o seu poder bélico e aumentando o seu nome como uma nação poderosa. Então nós percebemos que em todas essas guerras Israel tinha menos soldados, menos materiais bélicos, não é assim? Ou seja, como ocorreu nos dias de Ezequias, nos dias do rei Josafá, essa grande multidão que vinha contra eles, na verdade era para Israel ser destruído, né? Então não resta dúvida que Deus peleja a favor do seu povo e Israel sai vitorioso, não é assim? E vence, mesmo tendo um número menor de soldados e não está tão preparado belicamente. E essa quarta guerra, se eu não me engano, é que é a guerra do Yom Kippur, não é isso? Eu gostaria que, antes de eu falar dessa guerra, não é, porque é importante nós explicarmos o que vem a ser Yom Kippur e o que foi que ocorreu nessa guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é o sábado dos sábados. Os estudantes das Escrituras sabem que o Antigo Testamento, no sábado para os judeus, é um dia sagrado. Nesse dia de sábado, eles não trabalham, eles vão para a sinagoga,
Mas existe o sábado dos sábados. E neste dia, eles não usam sapato de couro, eles não tomam banho, eles não comem, não têm relações sexuais, eles vão adorar a Jeová nas sinagogas. Seria o sábado mais sagrado dos judeus. Isto. Então, os árabes escolheram justamente este dia, que era o sábado dos sábados. Conhecendo a cultura judaica, sabendo que nesse dia eles não estariam assim preparados para uma guerra, né? Estariam pensando em adorar a Deus. Aí eles invadiram Israel de surpresa. Primeiro dia eles dominaram Israel. No final do segundo dia, o mundo inteiro sabia que Israel ia desaparecer. O mundo inteiro. Mas, à noite, o ministro de guerra de Israel, se não me falha a memória, Utan, o nome dele, a ele foi revelado, segundo ele, a estratégia da guerra, como fazer. E, com 6 dias depois, ou seja, no 8º dia de guerra, os exércitos de Israel já estavam no Egito, no Cairo e na Síria. Já tinham invadido, dominado todos eles, vencidos os soldados, tomado o armamento, já estava invadindo suas nações. Aí a Rússia saiu fora, o mundo inteiro disse para. Aí o professor Givanildo falou a multidão de inimigos de Israel. Você, para ter uma ideia, existem 360 milhões de pessoas que se dizem árabes. Então, todos eles são inimigos de Israel. E 22 a 23 nações, todas elas inimigas de Israel. E todas elas sabem que Israel só tem lá, morando atualmente naquela nação, menos de 7 milhões de judeus, contra 360 milhões. Mas todos eles têm medo do pequeno Israel, porque sabe, se atacar Israel, Israel não vai para a diplomacia. Israel jamais se senta em mesa para praticar a política quando é invadido, como as nações fazem corretamente. Israel usa a mesma maneira antiga. Se matar um judeu, ele diz que matará 20 inimigos. Por isso que o mundo inteiro está querendo que Israel pare esta guerra hoje. Israel disse, não tem conversa, eu vou até o fim. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e quando nós voltarmos, aí sim vamos falar de forma mais direta e específica sobre o conflito atual no Oriente Médio. Não desligue a sua TV, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e hoje nós estamos contando com a presença do professor Saulo Soares, falando sobre esse tema atual, sobre o conflito no Oriente Médio. E é bom lembrar que o professor Saulo Soares é teólogo, é escritor, professor da nossa querida STADEB e também ele é autor de 2 livros, 2 obras. A primeira obra, A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, que é um dos nossos livros de pesquisa. Nós podemos falar bem desse livro, professor, porque utilizamos muito no programa. Para você que deseja conhecer melhor sobre as profecias acerca do anticristo e também as profecias sobre a grande tribulação, esta é a melhor obra que fala deste tema, A Grande Tribulação, Palco do Anticristo. E também esta obra maravilhosa, É Jesus de Nazaré o Messias, onde o professor Saulo Soares, com muita propriedade, ele comenta acerca de centenas de profecias que se cumpriram em Cristo, as profecias messiânicas que se cumpriram na pessoa de Jesus. E eu já vou deixar aqui uma deixa para vocês, aguardem que em breve nós teremos aí um lançamento da Berea também, onde o professor Saulo Soares já escreveu, mas está aguardando só o lançamento do livro, que é sobre Israel. Comente um pouco, professor, sobre esta nova obra que será editada pela editora Berea. Olhando para os inimigos de Israel, ou seja, aqueles que dizem que Israel perdeu
as bênçãos divinas e nunca mais será restaurada como nação, nós resolvemos fazer este livro, pesquisar e escrever o livro, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Na primeira parte do livro, a gente trata de Israel, suas deportações, seus castigos, suas promessas, até a chegada do Messias Jesus. E também tratamos de Jesus de Nazaré, os 3 anos do ministério de Jesus, tentamos explicar muitas coisas que traz confusões, e depois a gente fala das profecias de Jesus a respeito do futuro. E assim a gente trabalha com rápidas citações dos eventos. E quando a gente chega lá na eternidade, a gente mostra que a Nova Jerusalém, no capítulo 21 de Apocalipse, e parece-me que é o versículo 21, está lá dizendo que a cidade ela é composta dos 12 apóstolos, que representam a igreja, Sim. e as portas, as 12 tribos de Israel. Então, está lá, na cidade eterna, Israel e a igreja, para sempre. Muito bem, então não perca aí brevemente, novo lançamento da editora Bereia, Israel ontem, hoje e amanhã. Muito bem. Vamos dar continuidade, né? Nesse primeiro bloco, nós tratamos acerca da existência da nação de Israel, nós falamos um pouco sobre as guerras, os conflitos que ocorreram, não é, no decorrer da história bíblica e também no decorrer dos séculos, desde que Israel voltou a ser uma nação em maio de 1948. E agora, de forma mais específica, vamos tratar sobre esse conflito atual no Oriente Médio. E eu gostaria de saber, professor, se este conflito atual envolvendo esse grupo terrorista Hamas, envolvendo Israel, se esse conflito é o cumprimento específico de alguma profecia. Não. Eu sou um examinador das profecias há 45 anos, há 46 anos mais ou menos. Sim. E nunca me deparei com uma guerra específica de Israel falando biblicamente, a não ser a guerra de Gog e Magog, Sim. do 48 e 49 de Ezequiel, dos capítulos, da guerra do Armagedon, Sim. que é na grande tribulação, e do capítulo 20 de Apocalipse, que é outra guerra de Gog e Magog. Estas são guerras específicas. As pessoas pensam, e até junta escatólogo, e começam a falar, e gera a escatofobia, ou seja, amedronta as pessoas, têm medo do futuro, e estas pessoas insistem em dizer que esta guerra aí vai gerar a guerra de Gog e Magog. Ele não pode dizer isso. Porque a guerra de Gog e Magog, ela é liderada certamente pela Rússia. Sim. E seus satélites, ou seja, Irã, Coreia do Norte e outras nações inimigas de Israel contra Israel. Ela não atinge o Ocidente, ela é no Oriente. Mas, segundo a Bíblia, Israel vence todos os seus inimigos de uma tal maneira que durante 7 meses fica enterrando mortos dos russos. Então, esta guerra está dentro do programa das guerras que Deus falou que haveria em Israel por causa da sua desobediência. Sim. Lá em Daniel, capítulo 19, capítulo 9, versículo 24 a 27, no versículo 27, está escrito assim, que até o fim haverá guerra, isso. Então, haverá guerras pequenas e guerras de proporções enormes. Maiores. Jesus também disse que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ele está falando isso para Israel, para o mundo. Então, mas Jesus não falou de uma guerra específica contra Israel, a não ser a guerra da grande tribulação, depois que a igreja subir, na qual o mundo inteiro estará envolvido. Resumindo, esta guerra não tem nenhuma profecia bíblica específica falando sobre ela, mas que ela pode gerar uma guerra de proporções no Oriente Médio, pode. Mas, segundo a Bíblia, eu não vejo
assunto para isso. Muito bem. Eu costumo dizer, professor, que nós devemos evitar os extremos, né? Os extremos são perigosos, né? Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, não creem nas profecias bíblicas ou dizem que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no decorrer da história. Então, isso é um extremo perigoso, deixar de crer ou acreditar que todas as profecias já se cumpriram. Mas o outro extremo perigoso também é as pessoas quererem ligar acontecimentos mundiais a cumprimento de profecia. Vou dar um exemplo muito simples. Quando houve aquele ataque terrorista do 11 de setembro, que aquelas 2 torres gêmeas foram atingidas, alguém vai para a mídia e diz que aquilo é o cumprimento daquela profecia do carneiro e do bode, né? Porque, na verdade, o carneiro tinha 2 chifres e um chifre era maior do que o outro, enfim. Só que a profecia de Daniel, capítulo 8, estava falando de quê? Da Grécia e falando do Império Medo-Persa, né? O bode representa a Grécia e o carneiro com as 2 pontas, o Império Medo-Persa. Uma profecia que já se cumpriu. Então as pessoas fazem muito alarde, vão para a mídia, né? E começam a dizer que essa é uma guerra que estava na Bíblia, enfim. Então podemos dizer que diretamente não tem uma profecia específica sobre essa guerra. Agora, indiretamente sim, porque a Bíblia deixa bem claro, né, que no fim dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Outra coisa, essa história de criar qualquer coisa, dizer que é o final dos tempos. Isso. A gente sabe que no livro de Levítico fala da bezerra vermelha, que era o animal sacrificado pelo sumo sacerdote. E Israel tem bezerra vermelha, eles criam para isso. Jesus fala que a lua se tornará em sangue. Acho que quem vive nas redes sociais viram a lua vermelha, a lua de sangue, a lua de sangue, a lua de sangue. É o começo do Apocalipse. Tudo conversa. Essas pessoas colocam esses assuntos na internet para obter like, querido. Quanto Exato. mais barulho eles fizerem, mais os tolos creem. Assim, o mundo vive explorando os simples, os tolos, as pessoas que não examinam a Bíblia. Exato. Eu costumo dizer que existe a escatologia bíblica, não é? E a escatologia especulativa. Eu digo com tristeza, com pesar no meu coração, que essa escatologia especulativa, ela dá mais audiência, ela dá mais like, esses vídeos viralizam de forma mais rápida, mas ele não tem sustentação. No período da pandemia, por exemplo, quem não ouviu falar naquele fio de cabelo dentro da Bíblia, que um anjo havia dito que era um antídoto contra a Covid, ou aquela profecia daquele cavalo amarelo que ia passar na rua, as pessoas estão agonizando. Enfim, esses vídeos viralizam, as pessoas começam a difundir, só que não tem sustentação bíblica. Nós somos muito cautelosos no que diz respeito à profecia. Nós estudamos a Bíblia, estudamos as profecias com muita tranquilidade, porque sabemos que as profecias bíblicas, elas se cumprem. O apóstolo Pedro deixou isso bem claro, que ela é como uma luz, né, que alumia em lugar escuro, não é assim? Então nós temos muita tranquilidade e convicção em estudar as profecias bíblicas. Agora, o que nós não vamos fazer é sensacionalismo, é trazer aqui falsas interpretações. Para quê? Para que não gere uma escatologia descredibilizada, né? Nosso compromisso é com a Bíblia, é com a palavra de Deus, é com as Sagradas Escrituras. O nosso objetivo aqui não é like, não é visualização, não é que os vídeos viralizem na internet. O nosso objetivo é ensinar a Bíblia do jeito que ela é, e por isso podemos dizer: esse conflito atual ocorrendo no Oriente Médio, esse ataque do grupo terrorista Hamas à nação de Israel, diretamente não é o cumprimento de nenhuma profecia. Não tem nenhuma profecia que fale especificamente sobre esse ataque terrorista do Hamas. Agora, indiretamente nós podemos dizer que sim, porque está previsto, né, predito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que no fim dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, e essa é a verdade. Tanto essa guerra envolvendo, por exemplo, a Rússia, né, e a Ucrânia, essa guerra envolvendo agora Israel, são prenúncios dos tempos do fim. Mas uma pergunta que sempre chega para nós, as pessoas perguntam, o senhor já respondeu, né, que essa
guerra não é a guerra de Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38 e 39. Né? Já podemos dizer que não é a mesma guerra, porque essa aí não foi originada pela Rússia, não é assim? Sim. E pelos países inimigos de Israel, e sim por um grupo terrorista específico. Mas o senhor acredita, professor, que esta guerra poderá tornar-se em uma guerra mundial? Pode se tornar. Dependendo do andamento, né? Se perguntasse a mim, qual o percentual de sim e de não? O meu percentual de não seria 80% a 85%. De não. De não. Então, a probabilidade de este conflito envolvendo o grupo terrorista Hamas e Israel de se tornar uma terceira guerra mundial, o senhor acredita que seria de 15%? Sim. A possibilidade de ser uma guerra mundial, 15%. E olha. Certo. Por quê? Possivelmente não será uma guerra mundial. Porque o mundo não quer guerra, professor Givanildo. O mundo quer dinheiro, quer comer bem, quer se divertir. Guerra gasta dinheiro. Para o senhor ter uma ideia, esses grupos terroristas são alimentados pelas nações inimigas de Israel. Sim. Com milhões, centenas de milhões de dólares. Porque eles não trabalham, eles não produzem. Então, quem sustenta eles são as nações inimigas de Israel, que não têm coragem de enfrentar Israel. Aí se como utiliza não tem dos grupos terroristas para fazer isso. Isto. É como se uma pessoa tivesse ódio de outra, que tem medo da pessoa, e chamasse uma galera ali de pessoas que nada fazem, mas que tem nada a perder. Olha, tá aí tanto para tu fazer uma besteira com ele. Inclusive foi oferecido aí uma grande quantia em dinheiro e bens materiais para aqueles que prendessem, não é, os judeus, para aqueles que levassem as pessoas cativas, enfim. Então, por trás desse grupo extremista, esse grupo terrorista, existem nações que estão apoiando. É bom nós deixarmos bem claro, né, que essa guerra não é contra os palestinos. O que nos chama a atenção, professor, é o seguinte: quando estão atacando Israel, pouco se fala nisso. Esta é a verdade. A mídia internacional, que ela não tem interesse de divulgar isso. Nós vimos, por exemplo, essas cenas mais chocantes de mulheres, famílias inteiras de civis sendo mortos, né? Aquela festa que estava ocorrendo com aqueles jovens, onde eles foram, né, massacrados, foram mortos. A mídia internacional não tem interesse de divulgar. Agora, detalhes. Quando Israel contra-ataca, e detalhes, Israel contra-ataca, mas avisando, dizendo ao povo, sai daí, nós vamos invadir. Houve palestinos que receberam ligações, distribuiu-se panfletos, olha, vocês têm que sair dessa localidade, nós vamos bombardear. Então, quando civis palestinos começam a morrer, que na verdade nós não queremos que ninguém morra, essa é a verdade, mas morre como consequência da guerra. Não é que Israel está querendo matar civis, é bom deixar isso bem claro. O objetivo de Israel não é destruir os palestinos. O objetivo de Israel é destruir o grupo terrorista Hamas. Aí fica aí a mídia internacional querendo fazer uma pressão contra Israel para que Israel cesse, né, os conflitos, para que Israel deixe de atacar. Só que é bom lembrar isso. O grupo terrorista Hamas, com outras nações inimigas de Israel, prometeram exterminar Israel. Então, das duas, uma. Ou Israel destrói o Hamas, ou o grupo Hamas, junto com outras nações, destrói Israel. Então, não tem como haver um cessar-fogo. É possível que essa guerra ela venha durar meses, talvez seja uma das mais longas. O professor Saulo falou aqui sobre essas 4 guerras, guerras que foram rápidas, algumas delas duraram apenas dias, como a Guerra dos 6 Dias, mas esse conflito atual, possivelmente, ele vai durar um bom período, talvez meses, talvez até anos, porque o objetivo de Israel agora é resgatar os reféns, o objetivo de Israel é destruir o grupo Hamas, porque eles foram cruéis. Eles mataram civis, eles mataram pessoas inocentes, eles bombardearam residências, eles atiraram em pessoas, inclusive nós vimos cenas chocantes através dos meios de comunicação, inclusive chegou-se a informação de que mulheres foram estupradas
mesmo depois de mortas, vivas e mortas. Enfim, eles levaram crianças para fazer escudos humanos, pessoas idosas. Então eles foram maus, foram cruéis, e o objetivo de Israel não é exterminar os palestinos, e sim o grupo terrorista Hamas. Mas uma pergunta, professor, que chega sempre para nós, quase que diariamente, é: qual a origem dos palestinos? Os palestinos são árabes, são descendentes de Ismael? Me fale um pouco sobre a origem dos palestinos. Os palestinos não são árabes. Quando eu falei aqui que tinha 360 milhões de árabes, é o que eles se dizem árabes. Mas árabe só é a Arábia Saudita e, se não me falha a memória, mais duas nações. Os Emirados Árabes e o Iêmen. Mas certamente a Arábia Saudita. Só eles são árabes. Mas por que se intitulam árabe? Porque no século VII, no século 6 para 7, o fundador do islamismo conquistou todo o Oriente, Maomé, e forçou as nações a seguirem o islamismo. Portanto, todos esses que se dizem árabes são islâmicos ou praticam o islamismo. Chama-se também muçulmano. Então, eles, para se tornarem mais conhecidos, mais juntos, se dizem árabes. Porque o Egito não é árabe. O Egito são egípcios. O Iraque não é árabe. O Iraque é a Babilônia. O Irã não é árabe. O Irã é a Pérsia. Tá certo? Então, existem essas divisões. Mas eles dizem que são árabes para ficar mais fácil disso acontecer. Uhum. E esta guerra, ao dizer somos árabes, a mídia internacional, que já falamos, ela detesta Israel, é inimiga de Israel. Então, elas se encarregam de trabalhar esse contexto de dizer que Israel está matando os palestinos. Mas de onde se originou os palestinos? Seria essa a pergunta mais correta. Bem, em 117 depois de Cristo, 115 a 117, Adriano, imperador romano, resolveu reerguer Jerusalém, que estava destruída desde o ano 70, fazendo ela, remodelando ela na arquitetura greco-romana, ou seja, arquitetura grega e romana. E os judeus se revoltaram, porque Jerusalém é a cidade amada, a cidade de Deus. Eles se levantaram. E em 132, depois de várias caramuças, levantou-se a guerra de Bar Coqueba. E houve uma peleja do ano 133 a 135, nos quais os judeus foram vencidos. 580 mil judeus foram mortos. 960 vilas e aldeias e cidades foram destruídas. Então, Adriano mudou o nome da antiga Canaã, porque nós estamos falando de Palestina, mas o termo Palestina está errado. Uhum. É Canaã e não Palestina. Certo. E quando surgiu esse termo Palestina? Foi Adriano que mudou o nome de Canaã para Filistina, que se tornou Palestina, em 136 depois de Cristo. Nós podemos dizer, então, que eles são uma mistura de povos e não necessariamente descendentes de Ismael. Não são descendentes de Ismael. Cadê os descendentes das nações que se acabaram? Dos sumérios? Cadê gregos e outras pessoas que se misturaram? Párias da sociedade que fugiram para lá, bandidos das nações que existe ou deixaram de existir, que correram para aquelas terras atrás de riqueza. Certo. Porque Israel não era mais dono da terra, era Roma, que mudou o nome da cidade, das terras de Canaã para Filistina, que veio a se tornar Palestina. Muito bem. Alguns telespectadores enviaram perguntas para nós. Vamos pedir para o professor Saulo responder algumas perguntas. Cleomar, lá do Alto da Bondade, em Olinda, perguntou o seguinte: essa guerra em Israel está relacionada ao que está escrito na Bíblia? Será que está próximo da grande tribulação e do arrebatamento da igreja? Olha, que esta guerra faz parte, como já falou o professor Givanildo, do conjunto de escaramuças ou guerras ou ataque que se faz para Israel. Isso será
até a vinda de Jesus em glória. Israel estará nessa peleja. Mas que está perto ao arrebatamento da igreja, eu estou esperando Jesus ainda hoje, não é? Muito bem. E assim que Jesus levar a igreja, queridos irmãos, assim que Jesus levar a igreja, começa a grande tribulação com a manifestação do anticristo. Não vá nesta ideia que tem por aí de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vocês têm visto e ouvido o professor Givanildo, no programa de Instantes Finais, dizer que nós fomos chamados não para a ira, nós fomos chamados para a glória, para a aquisição de Deus, tá certo? Então, podemos esperar a vinda de Jesus, só que os crentes não vão ver a grande tribulação, porque estaremos no céu, nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Vamos à próxima pergunta. Rosiel Geraldi, do Ibura, diz assim: eu gostaria de saber se esse começo de guerra em Israel vai terminar com um acordo de paz. Essa guerra é prenúncio da vinda de Cristo? Essa guerra pode terminar em acordo de paz, mas contanto que o Hamas devolva os mais de 229 reféns que está lá e que as nações paguem a Israel os prejuízos que eles causaram. Israel não vai simplesmente recuar. Não, ele não vai fazer isso. Porque a política de Israel é matar um judeu, será morto 20 inimigos. Tá certo? Então, só de bebês registrados foram 40, metade decapitados. Israel não perdoa isso. A atriz alemã israelense foi raptada e morta e violentada. Então, pode haver um acordo de paz? Pode. Mas muita água ainda vai rolar por baixo da ponte. Porque Benjamin Netanyahu é da velha guarda. E os próprios israelitas não querem que haja acordo de paz. É o povo de Israel. Enquanto as outras nações, quando estão em guerra, o povo procura paz, Israel não. Israel não quer paz. Essas notícias que saem nas redes sociais, nas rádios televisivas, é só mentira, é só conversa. Aquilo são coisas fabricadas para ficarmos contra Israel e a favor do Hamas ou do mundo árabe. É lamentável, professor, que líderes de nações, das duas uma, ou não se pronunciam pró-Israel, ou querem ficar em cima do muro, né? Existem líderes de nações que têm muita dificuldade de dizer que o Hamas é um grupo terrorista, extremista. Existem pessoas que têm dificuldade de reconhecer o mal que este grupo terrorista trouxe à nação de Israel. Infelizmente, as pessoas às vezes vão seguir a mídia internacional e ficam mostrando aquelas crianças palestinas, e claro, nós lamentamos pelas crianças palestinas que perderam seus pais, nós lamentamos pelas famílias palestinas que muitos perderam sua vida, claro, porém, nós queremos deixar bem claro que o objetivo de Israel não é destruir os palestinos, e sim destruir o grupo terrorista Hamas. Mais uma pergunta. Paulo de Santo Aleixo, em Jaboatão, diz assim: a paz do Senhor, irmão Givanildo, por que existem tantas guerras em Israel? Acredito que nós já respondemos, né? Justamente. Ainda queria enfatizar naquilo que o senhor falou há pouco, sobre a fome. Sim. Por que a mídia não mostra a fome na África? Exato. Por que a mídia não mostra as crianças no Rio de Janeiro? Por que não mostra as brigas nas favelas? Porque só mostra o lado de lá e acusando Israel, aquelas crianças palestinas. Às vezes, professor Givanildo, são fotos antigas, são vídeos antigos que ele põe ali. Sabe que o povo pouco está vendo televisão, ele corre para o celular, para as redes sociais. Agora, respondendo mais uma palavra, professor Givanildo, por que existem tantas guerras em Israel? Porque Israel é o povo amado de Deus. É verdade. Tá certo? E onde tiver alguém amado de Deus, o mundo está contra ele, porque o mundo jaz no maligno. Você poderia também perguntar, por que o mundo é contra a igreja? Porque somos o povo de Deus, somos a luz.
E o mundo é trevas, e as trevas jamais se unem com a luz. Aí você pode até dizer, mas Israel é um povo desobediente. Claro que é. Quando Israel saiu do Egito, saiu com 2 tipos de pecado. O pecado da idolatria e o pecado da rebelião. O pecado da idolatria foi curado nos cativeiros, mas o pecado da rebelião não foi curado ainda. Por isso que haverá a grande tribulação, que é na grande tribulação que o pecado de Israel vai ser curado. Mas ainda respondendo à pergunta, por que Deus protege Israel? Porque Deus não pode falhar. Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó: esta terra vou dar a ti e a tua descendência para sempre. Se é para sempre, querido, é uma data ilimitada. Não tem onde parar essa data. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Na verdade, nós tivemos a impressão que o tempo passou rápido, né? Muito bom ouvir o nosso professor Saulo Soares, mas eu tenho uma boa notícia, né? Durante esse período, enquanto estiver ocorrendo esse conflito lá no Oriente Médio, todas as quartas-feiras nós teremos um programa especial sobre o conflito no Oriente Médio, trazendo informações, trazendo notícias, trazendo, né, ensino, para você que deseja conhecer melhor sobre profecia, sobre escatologia e analisar esse conflito à luz das Sagradas Escrituras. Professor Saulo Soares, é muito bom ouvi-lo, né? É muito bom tê-lo conosco no programa. Tenho certeza que esse programa está sendo visto por milhares de pessoas, não só através do canal de televisão, mas através do YouTube. E eu quero agradecer e abrir um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço de estar nesse programa e já estou desejando, almejando os próximos. Mas ainda tem um recado para você que nos escuta, que se deixa influenciar pelas redes sociais. O mundo faz os seus prognósticos baseado na sua política, na política do homem, no desejo do homem, certo? Na força do homem. Mas a história da humanidade não pertence ao homem, pertence a Deus. É Deus que determina. Ele é quem derruba reis e levanta reis. Ele é quem permite que as nações se acabem e nações sejam levantadas. Por isso, digo a você, leia a Bíblia, leia as profecias, seja assíduo ouvinte e assistente do programa Instantes Finais. Muito bem. Se Deus permitir, na próxima segunda e terça-feira, nós daremos continuidade a esta temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Vamos estudar a história e as profecias do profeta Jonas e na próxima quarta-feira, se Deus permitir, daremos continuidade a este tema sobre o conflito no Oriente Médio. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.